Abrem 2 Pedro, segunda epístola, segunda carta de Pedro. Nosso texto está nesta carta, 2 Pedro 1, dos versos 1 a 10. É importante que você abra a Bíblia, acompanhe. Temos recomendações muito especiais da palavra do Senhor. Nós estamos em 2 Pedro, mas a 1 Pedro, ela foi escrita, são duas epístolas, né? 1 Pedro foi escrita para o encorajamento da igreja, pois lá na primeira carta a igreja vivia o começo da perseguição por conta do Império Romano, mais precisamente por Nero. Então a primeira carta foi escrita para o encorajamento. Esta carta, na qual nós estamos, a 2 Pedro, ela foi escrita 2 ou 3 anos mais tarde, e Pedro já trabalha um outro assunto, alguns problemas internos na igreja, especialmente os problemas que estão relacionados a ensino de falsos mestres, a falsos ensinadores. E esses ensinos estavam levando as pessoas a duvidarem da fé. Parece com 2 Coríntios, né? A carta que nós já estudamos. E esses ensinos falsos também estavam levando alguns a se afastarem do cristianismo, dos ensinos de Cristo. Mas o que Pedro trabalha aqui talvez seja o pior de tudo, além do abandono à fé, de se afastar do cristianismo. O que Pedro está trabalhando nessa carta? Quando a nossa mente ela é bagunçada, as práticas mudam. Essa seria a tônica dessa carta. E Pedro vai trabalhar então também isso, comportamento. Qual o nosso comportamento? Então, ele está nos ensinando, através dessa carta, que quanto mais vazios ficamos dos ensinos de Cristo, de uma vida piedosa, mais o nosso comportamento muda. Ele está trabalhando essa ênfase da carta. Ela é muito prática, se torna especial por isso. Lembra de Tiago? Tiago é uma epístola bem prática, né? Como Tiago fala sobre a língua, comportamentos, fala sobre uma vida mais prática. Pedro se assemelha muito a Tiago nesse sentido. Ele também trabalha esse assunto. Como as obras estão ligadas à nossa fé. Como o nosso comportamento está ligado à nossa fé. É intrínseco. Estão juntos. Eu vivo alguém, amo alguém, mas isso transparece com o meu comportamento. Igreja, só uma reflexão antes da leitura. Quanta informação nós temos recebido em nossos dias, né? Eu digo informação dos meios de comunicação. Quantas postagens, quantas notícias. Que época é essa onde as informações são rápidas, nem sempre confiáveis ou verdadeiras? Mas quantos filmes novos não aparecem dia após dia? Quantas novelas? Quantos programas? E quando você pensa, o que vão inventar agora? Aparece um novo programa, uma nova diversão. Influência desses programas, influência de amigos, como que está à nossa volta tem grande influência. E se não há uma raiz nos ensinos de Cristo, uma raiz profunda, todas essas coisas começam a colocar outros ensinos na mente, parecem que são verdades. Então você quer viver aquela postagem, quer viver aquele filme, aquela novela. As novelas trabalham muito sobre raiva, né? Vingança. Filmes trabalham sobre isso. Então, lá está falando sobre vingança. Então, aí você quer desenvolver aquilo. Influências que vão chegando à nossa mente. Então, se não há uma raiz nos ensinos de Cristo, essas coisas começam a assumir um lugar importante, e aí eu e você precisamos voltar à palavra, nos reciclar e chorar perante a palavra para Ele moldar o nosso coração. Vamos ler o 2 Pedro, a segunda carta, capítulo 1,
dos versos 1 a 10. Depois vamos desenvolver. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí tem versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo no que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aparece a segunda vez a palavra conhecimento, né? Já no terceiro versículo. Quarto versículo. Pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento. Aparece de novo a palavra conhecimento, né? No verso 5 e no verso 6. E a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. 8. Pois se estas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais para afirmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, nos versos 2 e 3, temos em outros também, já aparece uma palavra fundamental e que se repete ao longo da leitura, que é a palavra conhecimento. Verso 2 aparece, verso 3 aparece e também nos outros versículos. Agora, veja no verso 2, tem duas palavras que podem ser buscadas por mim e por vocês. Graça e paz. Não aparece assim? Note que essa graça e essa paz interior, podem vir, mas é uma ordem para isso. E qual que é a ordem? Primeiro, eu me aproximo mais do Senhor, mais de Cristo, depois experimento paz. É notável, igreja, que muitos crentes querem paz, mas há tão pouco empenho, há tão pouca dedicação, esforço para conhecer o Senhor através do estudo da Bíblia. Os privilégios que Deus nos oferece, olhando para o texto bíblico aqui, gratuitamente, vai depender de quanto nós estamos envolvidos com Ele. Eu creio que não há segredo, igreja, mas paz vem não com bens materiais ou uma posição, um status. A paz não vem com qual modelo de aparelho de celular você tem, ou com qual carro você está usando, o emprego que você está. Aqui diz que a graça e a paz são multiplicadas quando conhecemos mais de Deus e de Cristo. E sabe por quê? Porque Cristo e o conhecimento de Deus vai combater algo que está sempre querendo reinar no meu coração e no seu coração. Há um pecado em especial que revela os nossos gostos, os nossos anseios, e está no final do verso 4. Qual a palavra que aparece no final do verso 4? Como que está aí? Cobiça. É da onde nós corremos atrás. Cobiçamos coisas, ou pessoas, ou situações, ou circunstâncias. E a palavra de Deus está dizendo que se eu me aproximo de Cristo, de Deus, o Senhor pode nos livrar da cobiça. E aí a gente sente paz no coração, experimentar da graça do Senhor. Note que esse pleno conhecimento de Deus, conhecer mais de Deus e do nosso Senhor Jesus,
Ele vai limpando essa corrupção que há no nosso coração chamada cobiça. Essa palavra pequena, única aqui nesse texto, há uma ênfase, em meio a tantos pecados, mas aprove ao Senhor Pedro relacionar essa palavra aqui, como ela domina a mim e pode dominar você. Desejos por outras coisas. E qual que é o diagnóstico? O diagnóstico é que eu posso estar longe do conhecimento de Deus, estar longe de Cristo, então outras coisas devem ter sentido em minha vida, porque não há uma vida piedosa. Pedro está trabalhando isso com a igreja ali. Em meio às coisas que são ensinadas na igreja, Pedro está conduzindo a igreja a voltar a amar o Senhor Cristo, a Jesus acima de todas as coisas. Igreja, sabe de uma coisa? Eu já falei isso aqui alguma vez, eu tenho muito receio com esse negócio de ir na igreja para receber a bênção. Viram essa expressão? Eu vou lá receber a benção. Eu quero receber uma oração forte, e tem que ser do pastor. Não, pastor não, é muito fraco, tem que ser do apóstolo. Tem que ser, e aí vão sendo colocados nomes. Então, o camarada pronto a semana inteira, briga em casa, briga no serviço, fala coisas feias, anda com quem não deve, vê o que não deve ver, coloca uma roupa bonita, vem para a igreja e quer receber de Deus. O texto é claro que graça e paz vêm em abundância, em boa quantidade, são multiplicadas, como está no verso 2, pelo tempo que nós dedicamos em conhecer mais ao Senhor. E esse conhecer não é de informações acumuladas. Lembra que lá em Moisés nós vimos vários nomes, né? Vários nomes aparecem, além do nome de Moisés. Irmão Arão, Miriam, lá no comecinho, lembra de Sifra e Puá, Faraó, enfim, a gente vai se munindo, são nomes, sim, é interessante a gente saber, mas o conhecimento que Pedro está falando não é de informações acerca de nomes, circunstâncias da palavra, mas informações que transformam. É esse ensino de Cristo que provoca mudança em mim. Ele faz eu ser diferente. Meus pensamentos, minhas avaliações são submetidas à palavra, não ao que eu sinto. O que eu sinto é subjetivo. Não pode ser validado, a não ser pelo que a palavra expõe e coloca. Os versos 3 e 4 que nós lemos, diz que há um poder que nos tem dado. Veja o verso 3, que nos diz respeito à vida e à piedade. Igreja, esse poder é de Deus, o poder para se levar uma vida piedosa vem de Deus. Sabe, existem coisas bonitas nesses versos. Se você ler o verso 3 e 4, você fala, Senhor, mas que coisa maravilhosa, como isso me alegra o coração. Olha o verso 4, bonito, né, para você escrever, acordar de manhã e ler esse versículo, pois Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas. Quem que não quer acordar lendo um versículo desse, vendo isso na sua Bíblia? São coisas bonitas. Diz que somos participantes da natureza divina. Fala que Ele tem dado para a gente preciosas promessas. Mas, igreja, essas coisas belas e maravilhosas vêm através da mesma palavra que nós já vimos antes, que está no verso 3, pelo pleno conhecimento. Pedro volta a falar sobre esse assunto. Deus tem coisas boas reservadas. Há uma vida piedosa reservada para você pelo poder de Deus. Existem sublimes e preciosas promessas. Nós somos participantes da natureza divina, mas só vai desfrutar disso quem conhece ao Senhor, quem conhece Cristo. Então eu temo sim, pelas igrejas por aí, que estão inchadas, não só no domingo, durante a semana,
porque eu quero ganhar a bênção do Senhor. Não sabe nada da palavra, nada de Cristo, nada do Senhor, mas o que Ele pode me dar. O que eu posso ganhar de Deus hoje? Igreja, se nós nos apegamos à palavra e cremos no que está aqui, essas pessoas têm uma vida frustrada. Não há bênção do Senhor para quem se aproxima para Deus como se fosse um par de amuletas. Eu não quero ter vida piedosa vem de conhecer o Senhor. Vida espiritualmente saudável é de conhecer Deus. E os nossos problemas, dificuldades, são transformados por esse pleno conhecimento. Por isso que vem paz, por conhecer mais ao Senhor e a Cristo. Aparece aqui nesses versículos, versículo 4, eu não sei se a sua tradução diz isso, lá no final, a frase final do versículo 4, tendo escapado, é assim que está? Você tem a palavra escapado? Escapar? Alguém tem tradução diferente? Livrando. Fugissem. Sabe qual é a ideia aqui no grego dessa palavra escapado, escapar? Vem da ideia de uma armadilha. E aí você já consegue rapidamente entender. Eu, quando era criança lá no sítio, a gente montava umas arapuca. Até que funciona, viu? Levanta um caixote, põe um pauzinho. Fez isso, pastor Paulo? Não sei. Fez, né? Também, né? Aí se joga lá dentro o quê? Uma isca. E aí você fica olhando. O que atrai o passarinho, o animal, o que você quer prender, é a isca que você jogou lá dentro. E a hora que aquele animal está chegando perto, o coração começa a disparar, né? Entrar. Para ele comer lá aquele alimento. O que você faz? Você puxa aquela cordinha e você prendeu. É essa ideia aqui no texto. Vem de algo atrativo foi colocado para atrair uma presa. E quando se aproxima muito, a presa está presa. Essa é a ideia. A presa está presa. Igreja, o que Pedro está ensinando é que quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me livro das armadilhas. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu olho e falo, eu não quero, não preciso, não desejo. E o inimigo vai ficar lá com aquela cordinha na mão, olhando, esperando, mas pode não ter sucesso. A igreja, Pedro trabalha aqui a igreja é mais pura e mais santa quando eu e você nos afastamos dos atrativos que o mundo oferece, ou dos falsos prazeres que ele oferece. E nós voltamos aqui à essência do texto. Só o conhecimento de Cristo pode nos dar essa segurança. Não é o pastor da igreja, não é o presidente, não é o professor da escola bíblica, não é a oração forte, é o conhecimento de Cristo. Conhecer mais de Cristo me faz não querer comer o alimento da armadilha. Igrejas fortes amam a palavra do Senhor, debruçam, estudam, consomem. E dessas igrejas fortes saem vidas piedosas, que não idolatram o líder, o pastor, não. Amam mais ao Senhor, amam mais a Cristo, se entregam a Cristo. Igreja, nós temos um relato em 2 Pedro 1, uma igreja forte para a glória de Deus. Podemos dar esse título aqui. E qual que é a igreja? Aquela que se alimenta do próprio Cristo, do próprio Senhor Deus. Quer conhecê-lo mais, quer vivê-lo mais. E aqui nos versos 5 a 7, que nós já dá uma matemática básica de Deus, versos 5 a 7. Quanto mais eu apreciar os ensinos de Deus, menos me contamino com o mundo
ou menos me contamino pelo coração enganoso, e outras coisas aparecem. Você pode relacionar que coisas boas aparecem para a vida piedosa? Versos 5 a 7. Olha que interessante, igreja. Fé, virtudes, que na verdade é quase que um apanhado geral. O que aparece também, uma outra palavrinha que nos persegue, né? A mim também. Domínio próprio. Essa palavrinha, eu luto com ela. Acho que você também, enfim. Piedade, aparece aqui também. Perseverança, fraternidade e amor. A matemática básica de Deus é essa. Quanto mais eu souber de Deus e de Cristo, as coisas do coração enganoso somem e aparecem essas qualidades. E isso, igreja, não vem colocado não vem colocado dentro de um pacote e é colocado em frente à porta da nossa casa, da nossa moradia. Mas Pedro diz no verso 5 o quê? Que é preciso todo o vosso esforço. Não vem assim. Senhor, me manda a encomenda de amanhã. Eu quero uma caixa, assim, bem bonita, que o Senhor coloque em frente à minha porta. Fé, virtude, domínio próprio, piedade, perseverança, fraternidade e amor. Aos cuidados de Werner. Aí você coloca o seu nome. Eu quero abrir, e quando eu abrir, aquela mágica vem sobre a minha vida e eu vou estar vivendo isso. A gente gostaria que fosse assim, mas Pedro fala que é preciso todo o vosso esforço. Sabe por quê? Honestamente, tantas vezes nós não temos vontade de ler, de estudar. Requer disciplina. Abrir a palavra. E não só no verso 5, no verso 10 também aparece, não aparece a mesma expressão? Esforçai-vos cada vez mais. Igreja, eu entendo, nesta manhã, nessa reflexão que nós temos, o texto é claro. E me permitam trazer isso como uma aplicação para nós. Gente que fala demais, gente que semeia ódio, discórdia, vive estressado e estressando os outros, fala coisas feias, promove divisão, gente que facilmente se corrompe com más companhias, tem pavio curto, precisa se esforçar mais. Precisa de mais esforço para conhecer a Deus e a palavra. Cristo é a palavra. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus nos falando. Primeiro, o esforço qual que é? Primeiro em conhecer mais a Deus, depois mudar algumas coisas através do ensino de Cristo. Aí sim vai aparecer domínio próprio, piedade, perseverança, fraternidade e amor. Agora, a pergunta para nós essa manhã é, dentro dessa reflexão, pastor, por que esse esforço? Por que eu tenho que me esforçar? Sabe o que o texto dá essa resposta no verso 8? Dá uma olhada no verso 8. Porque se essas coisas existirem e aumentarem em vós, que essas coisas, o que está no verso 5, 6 e 7. Gente, isso é teologia prática, viu? Isso é como Tiago. Isso é forte para mim e para você. Aqui nós não temos muita dificuldade em entender. A teologia prática. Se o verso 5, 6 e 7 forem buscados, o que acontece conosco no verso 8? Pois se essas coisas existirem, aumentarem em vós, elas não vos deixarão o quê? Ociosos, infrutíferos. Por causa do quê? Do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, se eu e você desenvolvermos 5, 6 e 7, a palavra aqui no ocioso significa mente desocupada, que pode pensar o que não deve. A palavra para ocioso é pensar aquilo que não deve. Se eu pratico a fé, o conhecimento de Cristo, eu não vou ficar pensando em como que eu gostaria que os outros fossem, mas em como Cristo quer que eu seja. Essa é a tônica do texto. Se eu buscar ao Senhor, eu não vou ficar
tão preocupado como a Brenda se comporta, como o Davi se comporta, ou como a Vanessa se comporta, mas em como Cristo quer que eu seja. E eu vou ser frutífero. O que é frutífero? Eu vou dar bons resultados para a glória de Deus. Não é prático aqui, igreja. Teologia prática. Gente ociosa fica observando e dando palpite como deveria ser feito. Já viram isso? Gente piedosa vai e faz. E faz com as virtudes de um caráter transformado por Cristo, com domínio próprio, com perseverança e com fé. Verso 9, fechando nossa reflexão nessa manhã. Pois aquele em quem essas coisas não existem, está o quê? Cego, míope. Algumas traduções trazem míope, não trazem? Vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Igreja, olhando para o verso 9, nesse texto prático da palavra, por uma igreja saudável, espiritualmente saudável, piedosa, eu acho que a nossa oração nessa manhã pode ser que o Senhor fortaleça o nosso coração e propósitos para que Ele não encontre em nós cegueira espiritual. Talvez a nossa oração nessa manhã, Senhor, me livre da cegueira espiritual, me livre da miopia espiritual. Pedro fala do perigo de crentes míopes e diz o seguinte: nossos pecados foram purificados em Cristo Jesus e precisamos desenvolver uma nova qualidade de vida. Sabe como a gente pode orar nessa manhã também? Senhor, que eu conheça mais do Senhor, mais de Deus, mais de Cristo. E que quando eu conhecer mais do Senhor, bons resultados sejam dados através da minha vida para a glória do Teu nome. Amém? Eu quero ser um crente frutífero. Eu quero dar bons resultados. Mas eu sei que eu preciso conhecer mais de Cristo e mais de Deus. Não há fórmula mágica. A disciplina e a obediência. Mais do Senhor e menos de nós mesmos. Para que a igreja avance piedosamente, com todas as qualidades que nós lemos, nos versos 5, 6 e 7, mas através de conhecer bem ao Senhor. Vamos nos colocar em oração? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos nos entregar ao Senhor nesse sentido. Senhor, eu quero dar bons resultados. Eu quero ser frutífero. Eu não quero ser míope. Não quero viver a cegueira espiritual. Então, que meu coração busque conhecer mais do Senhor. E agora você não pensa num próximo, pensa em você. Como está a sua vida piedosa? A vida de piedade mesmo. Qualidades espirituais são evidenciadas em nossa vida. Igreja, não vamos nos esquecer, quanto mais vazios ficamos dos ensinos de Cristo, mais a cobiça que assumiu o nosso comportamento. Mais distante eu fico das práticas espirituais. Então, que o Senhor renove nessa manhã. Eu quero conhecer mais do Senhor. Abre mais a palavra, ler mais. Que o Senhor trate isso na minha vida e na sua vida. Senhor, que eu tenha esforço, que eu possa me esforçar. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e cremos que ela é como espada, ela penetra. Te louvamos pela passagem que lemos nessa manhã, porque não é palavra humana, é a palavra do Senhor. Ó Senhor, fortaleça a nossa vida com a Tua palavra, para a gente escapar das armadilhas do mundo. Livra-nos das tentações, do alimento que Satanás tem preparado. Livra-nos, ó Deus. E nós falamos livra-nos não somente como um ato da parte do Senhor, mas que haja um despertamento em mim e nos irmãos aqui de ter mais conhecimento de Ti mesmo.
e do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, que haja escolha em nossa vida, fome de Deus, fome de amar mais a Cristo, de buscar mais a Tua palavra. Que o Senhor encontre nessa manhã pessoas famintas do Senhor, desejosas de buscar mais a Tua presença. E que no final de tudo o Senhor olhe para mim e para os irmãos que aqui se encontram e veja vidas piedosas para a glória de Deus. Vidas piedosas. Oramos, pedindo, já agradecendo, em nome de Cristo Jesus. Amém.